Então, meus amores, vamos começar a aula de hoje. Rejeição. Quem aqui já se sentiu rejeitada? Acho que eu vou levantar as duas mãos, os dois pés, ainda vou pegar as patinhas dos meus gatos para levantar também. Nós mulheres, né, é muito comum a gente se sentir rejeitada, né? Não sei se vocês acompanharam lá no grupo do WhatsApp, mas eu coloquei algumas enquetes. E eu coloquei ali: quais os ambientes que você mais se sentiu rejeitada? Eu coloquei trabalho, amigos, família e relacionamento. Relacionamento e família foram os dois mais votados. E qual foi o que foi mais votado? Família, né? A gente não é rejeitada, a gente não sofre a primeira rejeição na nossa vida quando um homem trai a gente, quando ele não quer a gente, ou quando ele escolhe namorar uma outra mulher e não a gente. Essa situação não é a primeira situação que a gente se sentiu rejeitada, né? A gente já se sente rejeitada lá da infância, lá da família, né? Às vezes até muito antes da gente nascer. E a gente vai entender isso, né? Mesmo que às vezes, né, os pais, eles amam muito a gente, eles querem muito bem a gente, mesmo assim, às vezes, em algumas situações, a mulher tem a ferida da rejeição. E é importante a gente se dar conta disso, tá? Por quê? O que que acontece? A gente se relaciona com quem vai alimentar a nossa neurose. Então, se eu tenho a ferida da rejeição muito grande dentro de mim, né, coisas que eu carrego, né, de muito antigamente, o que que vai acontecer? Consequentemente, eu vou me relacionar com uma pessoa que vai acessar essa ferida da rejeição em mim. É uma forma inconsciente que a gente faz para quê? Para validar essa ferida. É doido, né? É muito doido, mas a gente faz isso. O ser humano faz isso. E aí, gente, por que que é tão importante falar sobre rejeição? A rejeição, de todas as dores, né, de todas as feridas, ela é a primeira a se manifestar. Vocês sabiam disso? É a primeira, né? E é uma das mais dolorosas, tá? Ah, mas Luciene, eu acho a traição mais doloroso. Tá, mas quando você é traído, você também automaticamente se sente rejeitado. Não é assim que acontece, tá? É, é uma dor muito profunda. É uma dor que causa muito desconforto emocional, né? E o que que acontece? Muitas mulheres não sabem que tem essa ferida emocional. Estão aí vivendo, né? Tá com desconforto emocional, tá com várias inseguranças e não sabem que isso é rejeição, tá? E aí, perguntinha para vocês. Aí eu quero saber de vocês. Você é a pessoa que você prefere não colocar a sua opinião? Você é a pessoa que prefere não discordar? Só para não causar mal-estar, né? Isso acontece com você? Se isso acontece com você na maioria das vezes, é sinal que provavelmente você tem a ferida da rejeição, né? Por quê? Porque você faz isso por insegurança, né? De colocar a sua opinião e não ser mais amada, tá? E isso daí vem de situação onde você já colocou sua opinião, já se expressou e você não foi validado, você se sentiu mal, né? Então, coisinhas assim, pequenininhas, a gente já percebe, né? Se você tem a ferida da rejeição ou não. Quer ver um outro exemplo? Você teve mãe ou pai super exigente? Daqueles pais que quando você chegava feliz da vida com uma nota 9 da escola, e aí seus pais falavam assim para você: ah, você tinha que ter tirado 10, a sua obrigação era tirar 10, porque você não faz nada, você só estuda. Essa situação de pais super exigentes também coloca em você a ferida da rejeição, né? Porque você foi lá buscando uma validação, né? Você foi lá buscando um elogio e você não teve, tá? Hã, você tem algumas situações na sua vida onde você tem vontade de sumir, que você não quer aparecer ali, que seria melhor se você tivesse invisível?
Isso daí também é sinal de uma mulher que tem a ferida da rejeição, tá? Vocês vivem isso, gente, que eu coloquei aqui? Comenta aqui para mim. Olha, aqui, ó, um comentário. Muitas vezes sou assim, prefiro não discordar para não gerar confusão e mal-entendido. Na verdade, você prefere não discordar para não gerar confusão e mal-entendido? Não é para não gerar confusão e mal-entendido. É porque a confusão e o mal-entendido vai tirar a sua validação. Você, de forma inconsciente, você vai entender assim: a pessoa que está me entendendo mal não está me validando, não está gostando mais de mim. Eu não estou sendo mais amada. Eu estou sendo rejeitada. Aí, por isso que você faz isso, você foge. Eu recebi uns comentários lá no Instagram muito interessantes sobre a questão da rejeição, né? Vou continuar respondendo, tá, gente? Não deu tempo de responder tudo, não. Vou continuar respondendo. Mas depois passa lá, amanhã passa lá, acompanha e vê as coisas que as pessoas colocaram. Então, agora vamos entender o que que é essa rejeição, né? E o porquê que ela acontece. Vamos lá. A rejeição, ela pode acontecer com você, ela pode estar em você desde antes do seu nascimento. Luciene, como assim? Eu ainda nem nasci, eu já tenho essa ferida da rejeição? Tem, tem. Porque, né, gente, olha aqui, vamos pensar. Vamos pensar numa situação onde a sua mãe, ela não queria engravidar e ela engravida sem querer, tá? Mesmo que a sua mãe tenha sido uma mãe que te amou, que te educou, que te aceitou, né? Se ela era uma mulher lá atrás que ela não queria engravidar, e quando ela recebe o exame gravidez positivo e ela leva um susto, aí já instala a ferida da rejeição em você. Percebe que o buraco é fundo? Feridas emocionais é buraco muito fundo, né, gente? E aí, tá? Isso é uma situação. Uma outra situação. A mamãe tinha um sonho de engravidar, queria muito você, né? Depois de tanto tentar, engravidou, tá? E aí, a vida continua, né? A vida continua, a vida acontece, são 9 meses de gravidez. Vamos imaginar que durante esses 9 meses de gravidez, a mamãe passa por situações muito sérias. Conflito no casamento, crise financeira, problemas no país, preocupações sérias, né? Crianças que vieram na época da pandemia. Eu acredito que aquelas crianças vão ter uma ferida da rejeição muito profunda. Por quê? Por que que isso acontece? Porque a mamãe queria muito engravidar e ela conseguiu, mas ela começou a viver num momento, né, muito sério, né? Ela começou a passar por situações muito sérias na vida dela. O que que acontece? A mãe automaticamente coloca a mão na barriga, né? E sem perceber, ela contrai a barriga. Ela começa a ficar com preocupação de como vai ser quando aquela criança vir para o mundo. Imagina a preocupação dos bebês da pandemia, preocupação da mãe desses bebês, né? De como que meu filho vai nascer aqui e correr o risco de pegar esse vírus. Quando a mãe faz isso, contrai isso, né? Quando ela fica com medo, né? Porque tá dentro da sua barriga é um ambiente seguro. Quando ela fica com medo de quando essa criança nascer, como que vai ser, né? Ela contrai de forma inconsciente. Ela, né? Ela segura o bebê ali e aí já instala no bebezinho a ferida da rejeição. Olha que sério. Entende? Então, isso são situações que a criança tem a ferida da rejeição, que nós adultos temos a ferida da rejeição e a gente nem imagina, tá? Por exemplo, vou falar uma situação minha. Eu era a filhinha da mamãe. Imagina uma criança que a mãe fazia tudo e sempre botava bonitinha e era queridinha, né? A minha mãe tinha um amor fora do normal por mim. Eu nunca me imaginei na vida que eu tivesse essa ferida da rejeição, né? Porque eu fui desejada, eu fui planejada, né? Mamãe cuidava, né, de escola, de tudo. Nunca imaginei.
estudando e recordando as coisas que a minha mãe falava para mim, o que que eu descobri, o que que eu recordei. Na época da minha gravidez, né, foi uma época que teve vários conflitos de família, lá na família, né, da minha mãe, do meu pai, tiveram vários conflitos de família, e os meus pais, né, de uma forma inesperada, passaram por dificuldade financeira. E a minha mãe, nessa época, ela quase não comia. Sabe quando a gente não come por preocupação? Era o que minha mãe estava vivendo na época. Então, eu já nasci com essa ferida da rejeição. E eu não sabia, tá, gente? Eu não sabia disso. Eu fui descobrir estudando, em processo terapêutico, resgatando as coisas de antigamente. Então, vamos pensar aí se vocês têm essa história, tá? Porque a ferida da rejeição, ela é a primeira a ser instalada, justamente por causa disso, porque ela é instalada quando o bebê ainda está na barriguinha da mamãe. E aí, né, gente? O que que acontece, né? A rejeição é um dos véus que bloqueiam a potencialidade feminina. Quais são os outros véus? Eu toda hora estou falando aqui para vocês, eu acho que vocês já sabem. Abandono, traição, humilhação, injustiça, vergonha e culpa. São 7 véus que bloqueiam a potencialidade feminina. Vocês precisam entender isso, desbloquear isso na vida de vocês, para vocês viverem de outra forma, viver melhor. E aí, é, qual é a consequência disso, né? Às vezes a mulher olha assim, é, a história da minha mãe, eu faço totalmente diferente da minha mãe, não quero repetir a história da minha mãe, né? Vocês precisam prestar atenção que às vezes vocês repetem a mesma história, simplesmente sendo o oposto. Levantaram a mão aqui. Maria quer falar? Você quer falar ou levantou sem querer? Fui eu que levantei a mão? Não, não foi eu não, né? Vou baixar a mão. Então, tem uma mãozinha aqui, dá, em que vocês levantam quando vocês querem falar. Ah, não foi eu não, então. Ai, Senhor. Então, minhas queridas, o que que acontece? Né? A gente vive a ferida da rejeição do pai ou da mãe, tá? Pode acontecer da gente se sentir rejeitado tanto do pai quanto da mãe, tá? Quando a gente se sente rejeitado, quando essa rejeição vem da mãe, essa ferida é muito mais intensa na gente, tá? Por exemplo, no meu caso, que eu contei aqui para vocês, né? No meu caso, mesmo a minha mãe me amando profundamente, ela me rejeitou, tá? E a mulher, ela sente essa ferida muito mais intensamente quando é da mãe, quando é do genitor do mesmo sexo. Por que que isso acontece? Porque, vamos lá, a gente olha para nossa mãe, quando a gente é criança, a nossa mãe é nosso primeiro amor. A gente olha para nossa mãe e a gente idolatra a nossa mãe. A gente quer ser a nossa mãe, né? A gente vai se espelhando na nossa mãe, né? Como que eu vou ser mulher? Eu vou ser mulher como a minha mãe. Assim que acontece quando a gente é criancinha. Se a gente tem essa ferida da rejeição da mãe, isso é mais intenso, tá? Por quê? Porque a gente começa a rejeitar essa forma de ser da mãe também. E aí, rejeitando a nossa mãe, a gente rejeita a nós mesmas, tá? Porque a gente é aquilo ali, a gente é uma parte daquilo ali. A gente rejeita nós mesmos. Vamos pegar alguns exemplos? Por exemplo, tem N situações, tá? Eu tenho N clientes, milhares de clientes, que viram para mim e falam assim, Luciene, mas eu sou o oposto da minha mãe. Eu faço tudo diferente da minha mãe.
Eu sou oposto. Eu quero ser totalmente diferente da minha mãe. Minha mãe arrumou um marido ruim, eu arrumei um marido bom. Então, eu faço tudo diferente para minha vida ser perfeita, para minha vida ser boa, para minha vida ser melhor do que a vida dela. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso daí, o que que é? Você acaba repetindo o padrão sendo o oposto. Porque você vai ser o outro lado da mesma moeda. Por exemplo, se você rejeita a sua mãe numa situação assim, onde a sua mãe, ela tinha o seu pai, que era um alcoólatra, que batia nela, né? E aí você julga a sua mãe por causa disso. Quando você vai para a vida adulta, você arruma um homem totalmente diferente. O que que você vai arrumar? Você não vai arrumar o alcoólatra, você não vai arrumar um homem que batia nela, né? Provavelmente você vai arrumar um cara workaholic, mas que não dá atenção, não dá afeto da mesma forma. Entende? Você vai arrumar o mesmo cara que é ausente, né? Porque o alcoólatra, ele é ausente afetivamente. E o workaholic também é ausente afetivamente, tá? Se você tinha um pai que era muito agressivo, batia na sua mãe, e sua mãe era muito fraca, né? Não enfrentava essa situação, não tinha coragem de se separar, e você julga ela por causa disso, né? Você vai para a vida entendendo assim: homem é agressivo, eu nunca vou ser que nem a minha mãe, de ser fraca, de aceitar um negócio desses, eu vou me impor, eu vou dar limites, e aí você tende a buscar um homem fraco, que é um homem que não agride batendo, mas que agride de uma outra forma, porque o abuso emocional, ele está no silêncio também, tá, gente? O silêncio, né? Homens fracos, eles são muito abusivos também, tá? Como que eles são abusivos? Eles são abusivos no não responder, no não se responsabilizar, no não se comprometer com a sua parte na relação. Lembra que eu falo para vocês o seguinte: todo relacionamento é 50% você e 50% o outro. Quando você arruma um homem fraco, a mulher que arruma esse homem fraco, ela assume 80, 90% da responsabilidade na relação. E o homem não é capaz de assumir 10, 5, 1%. Então, o abuso emocional, ele também está aí. Então, se você rejeita a sua mãe nisso, julga ela nisso, o que que pode acontecer? E você tem um pensamento assim: eu jamais vou ser que nem a minha mãe. Pode acontecer de você repetir o padrão sendo o extremo oposto. Mas na verdade, você está com o mesmo tipo de homem, tá? O mesmo tipo de homem fraco, o mesmo tipo de homem abusivo, o mesmo tipo de homem que agride uma mulher que não se responsabiliza, ausente afetivamente. Então, isso acontece, tá? E aí é bom a gente refletir sobre isso, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente nega, a gente aproxima. É que nem a água, né? Quando a gente afasta a água do rio, ela vem pra gente. Quando a gente traz, ela afasta, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Tá fazendo sentido, gente? Quais são? Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui para mim. Eu fico falando demais, eu fico com sede. Quais são? Quais são as características de uma mulher que tem essa ferida da rejeição? Vocês, todos vocês que estão aqui, né? Coloca aqui para mim no chat. Quais são as características que vocês têm que vocês acham que está vinculado à ferida da rejeição? Vamos lá, gente. A mulher que tem a ferida da rejeição, ela tem dificuldade de pedir ajuda. Sabia disso? Ela tem dificuldade de pedir ajuda. Ela tende a acreditar que dá conta de tudo. E ela se sente culpada por tudo. Quem aqui é assim? A maioria, né? Não foi à toa, né? Eu fiquei rindo aqui. Eu não podia falar naquela hora, mas eu fiquei rindo aqui. Não foi à toa
que na disputa, culpa e rejeição brigou o tempo todo. Foi o tempo todo brigando. Aí tinha uma hora que eu falava assim: ah, ganhou rejeição, vou fazer aula sobre rejeição. Passava 15 minutos, já era a culpa ganhando. E quando eu fechei, o tema da próxima aula vai ser culpa, o que aconteceu? Meia hora depois, uma outra pessoa foi lá, votou e já estava rejeição ganhando de novo. Se ficasse uma semana a votação aberta, ia ficar os dois temas brigando, né? Que nem Copa do Mundo, né? Aquele jogo de final, né? De final super disputado, ia ficar brigando desse jeito, né? Porque a mulher que tem a ferida da rejeição, ela se sente culpada, ela se sente na obrigação de dar conta de tudo. E aí, lembra da aula passada? O que a gente falou na aula passada? Se você não estava aqui na aula passada, vá lá no YouTube, no canal do YouTube, que é Luciane Martins Terapias, e assiste. O que a gente falou na semana passada? É um ciclo, né? Qual é o ciclo? Eu dou conta de tudo. Eu sou perfeita. Eu vou dar conta. E aí, o que acontece? As pessoas vão acreditando que você dá conta, que você age com perfeição, e aí o mundo começa a te exigir isso. E aí o que acontece? Ninguém é perfeito, ninguém dá conta de tudo. E aí o que acontece? Você se sente culpada por não ter dado conta. Você se sente rejeitada diante daquela situação, né? Porque se alguém não te validar, né? Se você não foi perfeita naquela situação e a pessoa não te validou, que nem a nota da escola. Eu fui lá para o meu pai, entreguei que eu tirei 9. Meu pai não me validou, ele falou que tinha que ter sido 10. Eu me sinto rejeitada. Eu me sinto culpada por ter estudado pouco. É assim que acontece. Uma outra questão, da mulher que tem a ferida da rejeição. A mulher que tem a ferida da rejeição não sabe a diferença entre ser compreendido e ser amado. Gente, eu acho que isso daí é uma coisa que vocês têm que ficar muito atentas, tá? Mas muito, 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 muito atentas. Porque são coisas completamente diferentes, tá? Quando uma pessoa não concorda com você, com a sua forma de pensar, né? Ela não quer, não significa que ela não te ame, ela só não concorda. Vamos voltar à época das eleições? Bolsonaro e Lula. Quantas amizades foram desfeitas naquela época, gente? Quantas amizades? Por que que essas amizades foram desfeitas? Porque muitas, por causa aquelas pessoas que desfizeram a amizade, que ficaram com raiva, porque o melhor amigo votou no Lula ou votou no Bolsonaro, e excluiu das redes sociais e xingou. Aquela pessoa tem a ferida da rejeição muito profunda, mas muito profunda, gente. Por quê? O que acontece com aquela pessoa? Porque à medida que essa pessoa, que ele vê, que à medida que ele vê que seu amigo não valida a opinião dele, ele se sente não amado, ele se sente rejeitado. Ele se sente assim, mas não é isso, tá? Por quê? Porque ser compreendido é diferente de ser amado. Gente, anota num papel isso e leva isso para a vida, tá? Ser compreendido e ser amado são coisas totalmente diferentes. A pessoa pode te amar profundamente, mas mesmo assim não compreender alguma atitude sua, não concordar, tá? E quanto mais dor que você sente numa situação dessas, mais vai falar sobre a sua rejeição. E aí, por isso que naquela época várias amizades foram desfeitas. E aí, quais são os sentimentos, né, de uma mulher que tem essa ferida da rejeição muito profunda? Tristeza, né? Vocês se sentem aqui muito tristes? Vocês se sentem com tristeza profunda? Por que sente tristeza? Porque é uma sensação de ter perdido algo. É uma sensação de invalidez. Outro sentimento, solidão intensa. A pessoa que se sente que
que tem essa ferida da rejeição profunda, ela sente uma solidão muito intensa. Por quê? Porque muitas vezes ela vai preferir ficar sozinha do que não ser compreendida. Hoje, lá nos meus stories, uma pessoa, não lembro qual foi a pergunta, mas uma pessoa, acho que foi alguma coisa que eu perguntei, o que que você faz diante de uma situação de rejeição? E eu acho que a pessoa falou alguma coisa que se afasta, tá? O que que é o afastamento? O afastamento, ele é a forma dela lidar com essa rejeição. Mas o afastamento é um sabotador, né? É uma forma neurótica de lidar com o sentimento dela que precisa ser curado. Então, ela se afasta, acreditando que se afastando, ela não vai fazer contato com essa dor e não vai acontecer mais. Então, esse afastamento vai alimentar essa forma neurótica dela, vai alimentar essa rejeição. Essa rejeição ela vai permanecer ali, percebe? Ah, Luciane, então você está dizendo que eu tenho que ficar disponível para ser rejeitada o tempo todo? Não, gente, não é isso, tá? Aí, diante de situação assim, a gente tem que ver de uma forma mais profunda, tá? Aí é processo de psicoterapia, aí é processo mais lá dentro mesmo de autoconhecimento. O que que tem nessa rejeição? O que que aconteceu com você? Quais são seus traumas? Né? Que nem a situação que eu contei para vocês minha. Eu não sabia que eu tinha ferida da rejeição, porque eu fui uma bebê muito desejada, eu não sabia que eu tinha. Eu só fui descobrir, né, diante de muito processo de psicoterapia. E por que que eu fui descobrir isso? Eu fui descobrir isso quando eu comecei a investigar lá no passado, mas lá no passado, tá? Eu tinha muita vontade, eu queria muito dar aula, tá? Eu queria muito dar palestras, mas eu me sentia incapaz, eu tinha medo, eu tinha dificuldade de me expor, e eu queria fazer isso. E aí, foi assim que eu fui descobrindo. Foi através de um desejo meu, poxa, eu quero trabalhar assim, mas eu não conseguia trabalhar assim. E eu ficava muito no conflito. Será que eu não nasci para isso? Ah, mas eu quero ser isso. Como que eu vou fazer? Então, eu vou levar para minha psicoterapia. Comecei a levar, começamos a trabalhar, começamos a investigar. E aí eu fui entendendo de onde vinha esse trauma, de onde vinha essa dor. Agora, vamos lá. Se eu fico, né, naquela situação onde, eu quero dar aula, eu quero dar palestra, mas, poxa, eu não tenho perfil para isso, porque eu sou extremamente tímida. Quando eu estou na frente do público, eu fico com vergonha, gente, eu ficava vermelha, eu ficava quente, eu gaguejava, eu não conseguia falar. Se eu falasse para mim assim, eu não sirvo para isso, o que que ia acontecer? Eu ia alimentar, né, um mecanismo neurótico, uma dor emocional, né, que não é o que eu quero para minha vida, que não era saudável para mim. E quanto mais eu alimentasse isso, né, mais eu ia alimentar, mais eu ia alimentar, mais eu ia alimentar através do meu comportamento, mais situações iam acontecer no mundo para quê? Para validar aquilo de que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. Então, se eu agisse dessa forma, essa autossabotagem, né, que todas vocês têm alguma autossabotagem, com certeza eu não estaria aqui com vocês, né? Então, olha como que é importante cair as fichas. Olha como que é importante a gente buscar mudança, autoconhecimento. Olha como é importante escutar coisas aqui que não são gostosinhas, né? Não é importante? É importante porque isso traz transformação. Esse é o caminho. Então, vamos ver o que mais, né? Quais são os sentimentos da mulher que sofre a rejeição? Desvalorização pessoal. Você duvida do seu próprio valor. Você começa a acreditar que você não é capaz. Você começa a nem tentar com medo de errar. Você abandona uma profissão. Gente, eu já fiz essa pesquisa, tá? São mais ou menos
Eu acho que a numeração, acho que são 28% de mulheres, né, de percentual de mulheres que entram em universidades, comparado a 24% que entram em universidades. Quem já fez faculdade aqui, né, não precisa nem ser só a faculdade, qualquer curso que você vá, a maioria das salas está repleto por mulheres, porque mulher busca mais estudo. E aí, nessa mesma pesquisa que eu estava estudando, dizia o seguinte: porém, a maior porcentagem de cargos que assumem cargos gerenciais e executivos de empresas são de homens. Gente, tem alguma coisa errada. Se mais mulheres estão disponíveis para estudar, né, comparado com os homens, por que que mais homens estão em cargos gerenciais do que mulheres? Por quê? Porque, no comum, mulheres têm muito essa ferida da rejeição. E aí, elas não trabalham essa ferida da rejeição, o que que acontece? A desvalorização pessoal. Não vou nem tentar porque eu não sou capaz. Ah, eu não quero cargo de gerência, não, porque eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não vou nem tentar. Ao invés de se trabalhar, de olhar para si, evita um desafio. Quem aí já evitou desafio só para não correr o risco de ser rejeitado? Para não correr o risco de passar vergonha, né? De não dar certo. Tudo é um risco, né? Quem aí? Com certeza todas vocês já evitaram isso, tá? Uma outra situação, qual outro sentimento da mulher que tem a ferida da rejeição? Vulnerabilidade. Evita situações de vulnerabilidade, onde vai sentir medo, onde vai sentir vergonha, onde corre o risco de se sentir humilhada. Evita isso. E às vezes, e muitas vezes, evita isso no relacionamento também. O que que acontece nos relacionamentos, né? Eu fui rejeitada, eu tenho o trauma, né, de um relacionamento onde eu me senti rejeitada. E quando acontece um outro relacionamento, eu não me disponibilizo a ser vulnerável, porque para se relacionar tem que estar vulnerável. Aí a mulher não se disponibiliza, o que que acontece? Obviamente, o relacionamento não dá certo. Ou o que que vai acontecer? De forma inconsciente, ela vai buscar uma pessoa para alimentar essa situação da rejeição nela. Vocês, por acaso, vocês viram uma série que está na Netflix, Uma Nova Mulher? Eu vou fazer uma live sobre essa série. Ou um vídeo, alguma coisa lá no Instagram. Eu vou fazer e eu vou postar lá no grupo para vocês. Saiu a segunda temporada, né? E aí eu quis assistir de novo a primeira temporada, né? Passei o final de semana assistindo a primeira temporada. Qual é a história da série? A história da série é a seguinte: existe uma mulher que ela é médica, ela é super bem sucedida, sendo que lá no passado, ela é casada também, um bom casamento, um cara que ama ela profundamente, faz tudo por ela. Sendo que lá no passado ela teve um relacionamento onde ela amava muito, né, aquele cara, e aquele cara traiu ela. E ela nunca resolveu essa ferida emocional dela. Essa ferida, qual a ferida? Gente, qual a ferida? Traição e rejeição. Ela nunca resolveu isso dela. Isso ficou lá dentro, guardado. E aí, o que que aconteceu? Ela busca um outro relacionamento. Aparece um outro cara que começa a conquistar ela. Nananã. Ela vai, se relaciona com um cara que é totalmente bonzinho, totalmente o oposto do outro, porque o que ela era apaixonada era roqueiro, ela era da música, da noite, bebia. Esse outro que se casa com ela é um engenheiro, trabalha pra caramba, apaixonado por ela, toda hora jantar, toda hora flores e tudo. Então ela busca o oposto, mas ela nunca consegue se disponibilizar afetivamente para esse relacionamento. É como se o cara tivesse casado sozinho. É como se o cara tivesse casado, ele fazendo
mais do que os 50% dele, ele fazendo 80% pela relação e ela fazendo 20, 15. É essa a história, tá? Ela, por medo, ela não se disponibiliza. Teoricamente, um casamento perfeito, mas ela não é apaixonada por ele. Ela tem muita dificuldade de se disponibilizar. Ela, inclusive, durante o relacionamento lá, onde ele quer um filho e ela quer ir para Bruxelas para uma nova oportunidade de trabalho, né? Ela faz de tudo para ganhar essa oportunidade de trabalho. Ela ganha essa oportunidade de trabalho e o que que acontece? Esse cara se sente rejeitado. Por quê? Porque ela preferiu a oportunidade de trabalho ao estar com ela. E o que que acontece? Numa bebedeira dele, ele trai ela. E a história se repete. Então, gente, assim, essa série é incrível. Eu assisti a primeira temporada, agora eu vou assistir a segunda temporada. Aconselho todas aqui assistir, porque vai ter muita coisa que vai ser falado lá, de experiência das pessoas, dos casais, que são coisas que eu falo aqui para vocês, tá? Então, percebe como de forma inconsciente ela repetiu essa história? De forma inconsciente, é, ela tem uma responsabilidade sobre essa traição. Qual é a responsabilidade dela? Gente, não estou falando, não estou defendendo o traidor, não, não é isso, tá? Mas qual é a responsabilidade dela? Ela não se curou das feridas emocionais, ela nunca foi disponível para esse relacionamento, ela foi o tempo todo ausente, né? Ou seja, ela não estava ali. Então, obviamente, chega uma hora que o parceiro se sente rejeitado, né? Se sente não amado. Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Assisti, tá louca para ver a segunda. Essa série, gente, é maravilhosa. Eu assisti toda de novo a primeira temporada porque eu queria, né? Que eu vou estudando, vou estudando, vou estudando, vou ganhando mais conhecimento. Eu falei assim, não, vou assistir de novo, porque eu tenho certeza que outras coisas eu vou entender que de repente da outra vez eu não entendi. É maravilhosa essa série, é muito boa, tá? E fala muito disso, né? De que você tem que curar. Você está em sofrimento na sua vida, né? Fala de uma mulher que está doente, né? Está com câncer, que tem uma relação ali com as feridas emocionais dela. Então, tudo que está naquela série são coisas que eu tenho falado aqui para vocês. Então, vai fazer super sentido para a gente encaixar aqui com as nossas aulas, tá? A mulher que tem a ferida da rejeição é ansiosa com novos relacionamentos. Não deixa fluir, não se disponibiliza. A mulher que tem a ferida da rejeição é muito perfeccionista, né? É muito autocrítica, se alimenta de pensamentos negativos, quer ser perfeita em tudo. E aí o que que acontece? Lembra da aula da semana passada? A mulher que busca a perfeição em tudo, né? Se compara com um grau de santidade que não existe. E o que vai acontecer? Imperfeição. E aí vai bater exatamente na sua ferida, de que eu não dou conta, tá? Não confia em si mesma, não se sente merecedora, tá? Então, é muito comum as mulheres que têm ferida da rejeição muito profunda não se sente merecedora de um bom trabalho, fica penando no trabalho, ganhando mal, em trabalhos ruins, nunca se sente com prazer no trabalho, né? Se sente de estar trabalhando realmente com o que você gosta. A mulher, ela dá muito mais no trabalho do que recebe, né? Sabe aquelas pessoas que fazem trabalho de 2, 3, 4, 5 e o chefe não valoriza? É a ferida da rejeição, tá? A mulher que tem a ferida da rejeição tem pavor de abandono. É a situação dessa mulher da série que eu falei. Ela tinha pavor de ser traída novamente. Por isso que ela casou com um cara politicamente correto, né? Porque ele nunca iria trair ela. Mas o que que aconteceu? Diante de uma situação que ele estava extremamente magoado com ela, onde tocou na ferida de rejeição dele, ele se embebeda e trai ela. É assim que acontece.
A mulher que tem a ferida da rejeição tenta ter o controle de tudo. Tenta ter o controle de tudo para quê? Para evitar sentir o medo da rejeição. Faz sentido isso, gente? Faz sentido isso que eu estou falando com vocês? E aí, como que faz diante dessas coisas? Gente, primeiro passo é reconhecer que existe uma ferida da rejeição, né? A autoconsciência é o primeiro passo de tudo, tá? Quando você ganha autoconsciência, você já começa a transformar o seu comportamento, você já começa a mudar o seu olhar para a vida e mudar o seu comportamento, suas ações, tudo, e até mudar a sua forma de se sentir diante de uma determinada situação assim, tá? Outra coisa é buscar autenticidade, tá? Se fortalecer em quem você é, porque você tem tanto medo de ser rejeitada que você fica tentando ser alguma coisa para agradar os outros, e o que que acontece? Você reforça essa rejeição em você. Então, seja autêntica. Quem é você? Vocês têm visto, né? Quem tem acompanhado o meu Instagram, visto as coisas que eu estou postando lá, né? Aqueles vídeos que eu estou postando tem sido muito para reforçar vocês nos lados que vocês têm, que vocês negam ou que as outras pessoas negam, né? Eu tenho postado lá o meu lado, o quê? O meu lado dançarina. Por quê? Porque para uma sociedade, né, machista, para uma sociedade julgadora como a nossa, né? É estranho uma psicóloga, uma pessoa tão formal, ser uma dançarina. Não pode, isso não é aceitável, não é assim, né? Inclusive, eu já recebi essas críticas, tá? E aí, eu decidi abrir isso para vocês. Eu decidi abrir as críticas que eu recebo, para quê? Para que vocês vejam que isso não é só com vocês, isso é comigo, é com todo mundo. Basta existir. Basta existir que você vai ser criticada, você vai ser julgada. Então, agir com autenticidade. Quem é você? Assuma esse lado seu que você gosta, ame esse seu lado, tá? Porque senão você começa a buscar ser quem você não é para agradar o outro, e aí você vai cair com a rejeição. Não vai ter jeito. Em algum momento você vai cair lá. Entenda, né, que ser compreendido é diferente de ser amado, tá? Entenda, né? Se uma pessoa não concorda com você, não significa que essa pessoa não te ame. Ela pode te amar, mas não concordar, tá? Não confunda isso, porque se você confunde isso, o que que vai acontecer? Você vai romper, você vai se isolar, e aí você vai alimentar esse sentimento de rejeição. Outra coisa é o quê? Buscar rede de apoio. O que que é rede de apoio? Buscar rede de apoio está em ciclo de mulheres que vivem as mesmas coisas que vocês possam trocar, né? Que vocês possam se sentir à vontade, que vocês possam se sentir acolhidas, tá? Esse é o meu objetivo aqui, nesse grupo de mulheres donas de si, é ter o maior número de mulheres possível que têm experiências de vida parecidas. Para quê? Para que vocês possam trocar, para que vocês possam trocar, para que vocês possam ali se identificar diante da experiência da colega que ela viveu alguma coisa parecida que você. E até aprender com a colega também. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, que o gato pisou aqui, tirou a tela. E aí, tá. Essas são as formas de ressignificar a rejeição. Uma outra coisa importante também é evita se isolar para não se sentir rejeitada. É o caso daquela pessoa que comentou lá no meu stories. Como você faz para lidar com a rejeição? Ah, eu me afasto. Essa pessoa se isola.
Evita isso. Faz sentido, pessoal? Faz sentido isso tudo que eu estou falando para vocês? Agora eu estou abrindo, tá, o microfone para quem quiser falar, para quem quiser compartilhar conteúdo dado. Quem quer compartilhar, quem quer falar aqui?